Nós estamos expondo a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta que ele está na prisão em Roma, numa masmorra, é uma segunda prisão, e lá ele está sofrendo muito escassez, falta de amizades, solidão, e essa é uma carta que ele está sentindo a proximidade da sua partida aqui da terra. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, mesmo assentados com reverência. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, edificar a Tua igreja através da Tua palavra. Oro em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, quando nós olhamos para a segunda carta, meus irmãos, de Paulo a Timóteo, o que nós temos? Nós temos a percepção dele da sua proximidade com a morte. Paulo está exortando, incentivando ao seu filho na fé, Timóteo. E nós, olhando, deixando um legado para ele. E olhando o quê? Com esperança para nós também. Nós temos o quê? Que aprender algo com esse texto. É uma carta pessoal, mas que foi lida. E Deus separou ela como um livro inspirado por ele, para que chegasse às igrejas como ensinamento para todo o povo de Deus. E como nós podemos deixar um legado piedoso. E aí eu falo para as crianças que estão me acompanhando: crianças, pense em alguma coisa que o papai e a mamãe disse para vocês, que vocês nunca, papai, mamãe, vovô, vovó, que disse para vocês que você nunca mais esqueceu. Pense em alguma coisa que o papai e mamãe te ensinou e que você nunca esqueceu, sempre vem na sua cabeça. Eu sei que você, adulto, já lembrou daquela frase que seu pai te dizia, que está memorizado, assim. Muito do que nós passamos para os nossos filhos vão ficar para o resto das vidas deles. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com o que nós temos passado. Muitas das falas deles, quando nós saímos, está aqui, memorizado, e nós não esquecemos. Na mensagem passada, nós observamos o quê? Que o legado é construído o quê? Sobre ombros de pessoas que vieram antes de nós. E Paulo disse que, para avivarmos a chama que há em nós, o que ele quis dizer com isso? Avivarmos aqui, ele quis dizer, é como se tivesse um braseiro que as brasas estão se apagando, e aí você faz o quê? Você abana aquele braseiro e reacende toda aquela chama. É isso que Paulo está dizendo. Reacende a chama que há em vós. Use o dom que Deus te deu, não com espírito de covardia, mas com espírito de coragem, de amor, de moderação. Foi isso que ele ensinou para nós. E ele nos chama a trabalhar esse dom. E essa noite nós veremos que um legado piedoso é construído sobre o quê? Sobre um fundamento, a verdadeira o quê? Convicção. O que nós defendemos, o que nós temos defendido muitas vezes, muitas pessoas estão dispostas a morrer por algumas coisas. E as pessoas notam esse tipo de comportamento.
E será que as pessoas estão dispostas a morrer pelas coisas de Deus? São tão apaixonadas pelas coisas de Deus? Ao olharmos então para esse texto, Paulo dá 2 comandos para Timóteo, 2 mandamentos, 2 ordens, que pode ser também para a nossa própria vida. Primeira ordem que ele dá: não se envergonhe. Não se envergonhe. Primeira ordem, então, é não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de mim, que estou preso aqui. Não que Timóteo estivesse envergonhado, mas Timóteo era um jovem tímido, um jovem que tinha dificuldades muitas vezes, e pode ser que ele estivesse desconfortável, ou para que ele não ficasse desconfortável quando o quê? Quando de ter o seu nome associado a alguém que estava preso. Eu não sei se você já teve um parente que ficou preso. Eu já tive isso, e não é bom você ser associado a alguém que está preso. Muitas vezes as pessoas vão te associar a ele, vão achar que você é igual a ele, e vão te julgar por isso. Então talvez seja por isso que Paulo estivesse admoestando Timóteo a não ter vergonha dele e não ter vergonha do Evangelho. No Brasil, irmãos, nós não temos perseguição, como em outros países. O que temos no Brasil é algum nível de perseguição social, algum nível de perseguição política, pressão da sociedade, pressões de minorias, e isso acontece de uma forma sutil e, querendo ou não, acaba entrando dentro da igreja. Mas acontece. Somos o quê? Pressionados a deixar de falar algumas verdades, porque essas verdades começam a ofender alguns ouvidos. Somos pressionados a não trazer o quê? Algumas verdades que incomodam algumas pessoas, e as pessoas vão dizer para você: olha, se você falar assim, você vai ser intolerante, e você precisa pensar na harmonia de todos. Não fale isso para não causar um desconforto. Somos assediados por uma visão de mundo contra o cristianismo. E nessa igreja aqui, meus irmãos, nós temos jovens aqui que se tornaram crentes e foram excluídos dos seus círculos, foram excluídos das suas famílias, da sua sociedade. Seus pais já não falam com eles, seus pais o ofendem, seus pais estão desprezando esses jovens que chegaram aqui, simplesmente porque Deus lhes abriu os olhos para eles enxergar o Evangelho, entender o Evangelho. São algumas maneiras que acontecem muitas vezes da gente ter vergonha de falar do Evangelho, a gente se sente inibido por causa de pressões que sofremos. E Paulo está exortando a Timóteo e a nós hoje, a não termos vergonha do Evangelho. Um exemplo, uma igreja tomada por um feminismo ruim, começa a fazer mudança no entendimento de Deus, e daqui a pouco eles vão passar a chamar a Deus de Deus Mãe, e não Deus Pai. Então começam a achar que o assassinato no ventre de bebês é algo correto, aceitável, o aborto. Isso são cristãos que estão sucumbindo às pressões da sociedade, às pressões do mundo, e tornando menos ofensivo a mensagem do Evangelho para esses ouvidos, que estão corrompidos. E assim somos tentados a modificar um pouquinho a palavra de Deus, para que as pessoas não sejam ofendidas. E diante disso, quando você modifica a palavra de Deus, para que pessoas não sejam ofendidas, você cria uma nova teologia. Você cria a sua própria teologia. Criam-se teologias de minorias, sendo que a teologia é o estudo de Deus, o conhecimento de Deus. Se há só um Deus, logo há só uma teologia. Não tem discussão. Mas, muitas vezes, por vergonha do Evangelho, criam teologias da justiça social, teologias do comunismo, teologias da autoajuda. E por isso temos visto pregadores pregarem mensagens para massagear o ego do ser humano, e não para confrontar pecados. E assim nós temos um culto não a Deus, mas um culto a eu, ao ser humano, um culto idólatra do ser humano, um culto ególatra, para o ego.
Jesus, meus irmãos, veio para salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Salvar o perdido. Nós lemos agora, no momento de confissão de pecados, Efésios capítulo 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós não podemos diluir essa mensagem de jeito nenhum. Nós temos que reconhecer o pecado. Paulo disse a Timóteo, fica do lado de Cristo, independente da oposição que você enfrente, fique do meu lado também. Pessoa de convicção é aquela que se mantém firme, não importa o que aconteça. Ele fala assim, Timóteo, eu sou prisioneiro por causa de Cristo, eu não cometi crime contra Roma, nem tampouco contra o imperador. Eu não sou um criminoso, porque eu cometi crime contra as leis de Roma e contra o imperador. Eu estou sendo julgado por causa de Cristo. E Jesus nos advertiu, meus irmãos, em Marcos 8:38, ele diz assim, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. São palavras sóbrias do nosso Senhor. E lembra, confiar em Deus, nele, como nosso Senhor e Salvador, significa confiar em todas as circunstâncias, independente se elas sejam boas ou ruins. É confiar a sua vida em Deus, é entregar nele como o Senhor da sua vida, aquele que está sob o controle da sua vida. Tá? Manter uma doutrina cristã, meus irmãos, doutrina de que Jesus é o único caminho para o céu, ela não é popular hoje. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque se a gente modificar essa mensagem, significa que nós estamos muito mais sensíveis à opinião pública do que à opinião do próprio Deus. As pessoas hoje tendem a falar para nós, você vai na igreja, lá você prega, que legal, tá, fica com a sua religião lá que eu vou cuidar da minha. As pessoas estão relativizando as coisas. Muito bom que você fala disso e tal, mas não prega para mim não, eu quero continuar a minha vida do jeito que eu quero. Meus irmãos, a rebeldia ela é nova, mas o pecado é o mesmo, é antigo, e a solução para o pecado é a mesma, então não tem meio termo. O que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho. Não tem desculpa, não tem diferença. A rebeldia ela é nova. Estão se criando, relativizando tudo. Mas a solução para o pecado é a mesma. Pregação do Evangelho. Nós talvez nos sintamos envergonhados quando deixamos de falar do amor de Deus para um amigo, para um vizinho, alguém que está sofrendo, você está encontrando, você deixa de falar do amor de Deus, alguém que você vai visitar que está doente, ou quando deixamos de pregar para um familiar nosso. E nós devemos nos envergonhar disso, porque são oportunidades únicas que nós estamos tendo, talvez depois aquela pessoa venha a falecer, você vai ficar com peso, puxa, devia ter falado de Jesus, e não falei. Relativizamos a verdade, recusando defender o que é certo, ou dizemos, queremos Jesus, mas não queremos a igreja. Não tem como. Não tem como, nós somos a noiva de Cristo, a igreja é um corpo. Não tem como querer Jesus e não querer a igreja. Não tem como. Você acha que seus filhos acreditariam que você ama eles, se em público você escondesse que eles são seus filhos? Ou se você não os defendesse num momento de risco? Ou se você dissesse, eu amo ser pai, amo ser mãe, mas eu não gosto da minha família? Quem que acreditaria nessa mensagem? Quem que acreditaria nisso? Nós não temos dificuldades em defender alguns posicionamentos, seja ele político. Se for para discutir o futebol, então, o time que a gente torce, o meu é muito melhor, né? E aí a gente se posiciona, a gente coloca, a gente cria argumentos. E gostamos de iniciar a falar da nossa viagem, gostamos de falar da nossa banda favorita, do nosso filme favorito. E nós esquecemos o quê? Esquecemos não, né? Por que a gente não tem o mesmo ímpeto, a mesma coragem e a mesma intrepidez para falar do Evangelho de Jesus? Aquele que trouxe vida, aquele que perdoa pecados, aquele que prometeu nos levar ao céu, viver com Ele para sempre. Compartilhe sua fé com os outros de uma forma amorosa.
ame aos outros, em nome de Jesus, ajude os órfãos, as viúvas, ajude os necessitados, pregue o Evangelho. Ajudar só não vai resolver o problema principal deles. Defendam a justiça, ame os outros, mesmo que eles discordem de vocês. Não é porque a pessoa tem uma opinião diferente que nós não vamos amá-los. Estenda a graça, mesmo aquela pessoa que está falhando miseravelmente. Por quê? Porque foi isso que Deus fez para conosco. Paulo também queria ter certeza que Timóteo não tinha vergonha dele. Ele diz mais para frente, no versículo 15 do mesmo capítulo, ele diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, ele cita Figelo e Hermógenes. Ele cita que todos da Ásia o abandonaram. Paulo está citando que os seus amigos, aqueles mais próximos, o abandonaram nesse momento de masmorra, nesse momento de calabouço, nesse momento de solidão. E muitos hoje talvez não sintam a solidão, mas talvez ela permeie a vida de alguns. Talvez você vive uma solidão dentro do seu próprio quarto, dentro da sua própria casa. Nós precisamos amar os irmãos, ter amigos, precisamos ter pessoas junto com nós. John Stott, ele disse assim: é possível ter orgulho de Cristo e vergonha do seu povo, e vergonha de ser associado a Ele. Como nossos irmãos biológicos, estar ao lado de nossos irmãos na fé, nós precisamos o quê? Porque nós somos uma família. Então a primeira ordem que Paulo dá a Timóteo é: não se envergonhe do Evangelho, nem deste servo que está encarcerado. A segunda ordem que ele dá é: esteja pronto para sofrer. A gente não gosta de sofrer. Será que você está pronto para sofrer por causa do Evangelho? Muitas vezes nós não estamos prontos para sofrer por causa do Evangelho. Esteja pronto para sofrer. Quando sofremos por causa de Cristo, quando sofremos porque somos cristãos, honramos o nome de Deus. Se você defender a Cristo, haverá pessoas que não gostarão da mensagem. As pessoas não querem ouvir o quê? Que elas são pecadoras, que precisam de um Salvador e elas não podem se salvar sozinhas. Só há um caminho para a salvação, que é Cristo. Elas não querem ouvir isso. Confiar em Cristo não é simplesmente fazer uma oração, pronto, agora eu sou um cristão, sou um crente. Não, não é isso. Mas confiar nele como Senhor da sua vida e segui-lo nessa vida. São verdades impopulares, as pessoas não querem ser confrontadas nos seus pecados intocáveis, nos seus pecados de estimação. Elas são impopulares com outras religiões também. São até impopulares com algumas pessoas que estão dentro da igreja. E quando as pessoas não gostam da mensagem, na maioria das vezes, elas atacam o mensageiro. No entanto, não é a mensagem que precisa ser mudada, mas sim corações endurecidos. Por quê, meus irmãos? Por que essa mensagem é impopular? São comandos difíceis, são ordens duras que o apóstolo Paulo dá. No entanto, Paulo nos diz que devemos estar dispostos a defender Cristo. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículos 9 a 12 desse texto. Ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo, mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele dia é a segunda vinda de Cristo, tá, meus irmãos? Observe algumas coisas desse texto. Primeiro, o Evangelho é mais do que ter o pecado perdoado para que possamos ir para o céu. Ele é muito mais do que isso. Deus nos salvou e nos chamou para ter uma vida santa. Cristo veio para nos salvar aqui e agora.
não apenas no futuro, ele veio o quê? Para nos salvar de uma vida de futilidade, da solidão, da confusão, da bagunça desse mundo. Ele veio para nos salvar e conduzir o quê? De volta a Deus. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos o quê? Ter uma vida nova. Segundo lugar, o Evangelho não é algo que ganhamos por méritos. Não somos salvos porque somos bons. Deus não olhou para você assim, nossa, que pessoa boa, eu vou chamá-lo para a eternidade. Não, não foi por causa disso. Somos salvos porque Deus, em sua infinita misericórdia, quis mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Por isso que eu não vou ficar discutindo com ninguém, principalmente à porta da igreja, predestinação. Não vou discutir. Está muito claro na Bíblia que foi antes dos tempos eternos que Deus escolheu um povo para si. E é muito importante entender isso. Por quê? Porque nós não somos perdoados porque somos melhores que ninguém. Não somos, nós não somos melhores que ninguém. O pecado está profundamente arraigado em nós. Podemos expressá-los de formas diferentes, mas ele está lá. Ele está lá. É como um exemplo, entre você fazer uma fofoca e agredir fisicamente alguém. Né? Parece ser coisas, nossa, a agressão soa muito pior. Mas não são, é o mesmo pecado, é o mesmo coração pecaminoso, e às vezes até mesmo a fofoca causa muito mais dano do que uma agressão física. Somos todos pecadores e nós merecemos o quê? A ira de Deus. Romanos 8, de 28 a 30, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos um compêndio teológico, só nesses poucos versículos. Nós falamos da adoção, falamos da predestinação, falamos da glorificação, da justificação, várias coisas. Nós somos co-herdeiros com Cristo, porque fomos adotados. Nós somos irmãos em Cristo. E isso ele fez tudo antes da fundação do mundo. Não somos chamados porque somos bons, mas ele, por algum motivo, por seu amor, nos escolheu, nos chamou com muita graça. E isso precisa estar no nosso testemunho. Não é simplesmente falar, Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. Isso não é pregação do Evangelho. Precisa estar enfatizado isso que nós acabamos de ler, quando você vai testemunhar. As pessoas precisam saber que elas são pecadoras e precisam de um Deus para salvá-las. É assim como a soberania de Deus, a sua majestade, precisa estar no nosso testemunho. E terceiro, meus irmãos, a salvação de que precisamos é encontrada em Cristo. Ele destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a imortalidade através do seu Espírito, através da Boa Nova. Jesus pagou o preço, pagou a nossa dívida. Quando ele morreu por nosso pecado, a morte não tinha mais nenhuma reivindicação sobre nós. Como John Stott diz, Paulo compara a morte a um escorpião, o qual se arrancou o ferrão. Um escorpião sem o ferrão, ele se torna inofensivo para nós. É isso que ele compara, a morte. É como uma dívida financeira. Uma vez que a dívida foi paga, o seu credor não tem mais nenhum controle sobre você. Jesus pagou a nossa dívida, uma dívida impagável. A palavra de Deus fala sobre 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Na morte física, a alma se separa do corpo. Na morte espiritual, a alma está separada de Deus. Na morte eterna, corpo e alma separados de Deus para sempre. Quando Paulo declara que Jesus destruiu a morte, ele não está dizendo
que a morte já foi eliminada, pois há homens sem Cristo que estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos os homens enfrentarão a morte física, a não ser aqueles que estejam vivos na segunda vinda de Cristo. Muitos experimentarão a segunda morte, ou seja, a morte eterna, ou como nós podemos dizer, o inferno, que é a separação total, tanto do corpo da alma, de Deus. Separação total de Deus. Na verdade, a morte é o último inimigo a ser vencido, como está registrado em 1 Coríntios 15, 26. Só depois da segunda vinda de Cristo que nós poderemos dizer: a morte já não existe mais. Ficamos desconfortáveis com a ideia de morte, né? Essa semana a cidade toda ficou mobilizada com a morte de um infante, né, de 2 anos, que uma fatalidade, um acidente, ele veio a falecer. E o testemunho daquela mãe foi muito, muito belo, né? Alguns ouviram, e aquela mãe, eu não sei como que ela conseguiu dar aquele testemunho de fé dela. Mas é interessante, nós não estamos acostumados com a morte, nós não fomos preparados para morrer. Por isso que ela nos incomoda tanto ainda, nos faz chorar, nos incomoda, nos causa medo para muitas pessoas, porque nós não fomos feitos para morrer, nós não estamos preparados para ela. Ela nos causa um desconforto mesmo. Mas depois que Cristo ressuscitou da cruz, ele pôs um ponto de exclamação na morte. Quando Jesus ressuscitou, ele não só aboliu a morte, como ele abriu a porta para uma nova vida, para todos nós, para todo aquele que nele crê. Ele nos mostrou que há vida além da morte. Então, uma criança quando morre, se ele for um escolhido de Deus, certamente ele estará nos céus. Essa é a confiança que nós temos. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Ele nos mostrou que há vida além do túmulo, meus irmãos. Ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar, para nos ajudar na santificação, pois a santificação é um processo que nós passamos a partir da conversão. Então, você não é escolhido, não é chamado porque você é santo, né? Você não é salvo porque você é santo, né? Mas porque somos salvos, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos novas criaturas. Quarto, nós devemos o quê? Nos apropriar de tudo isso pela fé em Cristo. Fé é estar disposto a confiar a sua vida em Jesus. Toda a sua vida. Não é só uma área da sua vida. É a sua vida financeira, é a sua vida relacional, é a sua vida familiar. É confiar a sua vida plenamente a Jesus. É mais do que se emocionar numa oração, num louvor. É muito mais do que isso. É curvar-se diante dele, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único caminho para uma vida abundante. E aquele que ama Cristo, guarda os seus mandamentos. Então não há incoerência em obedecer os mandamentos. A gente fará com alegria, porque essa alegria vem do próprio Deus. E o próprio Cristo resumiu os mandamentos. Se amar a Deus é guardar, quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, ele resumiu: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo entendimento sobre qualquer coisa, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele uniu os 10 mandamentos nesses 2 grandes mandamentos. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, consequentemente ama o seu próximo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que nos leva ao Pai. Você já expressou esse tipo de fé? Você quer deixar um legado piedoso? Se você quer, você tem que começar o quê? Reconhecendo o seu pecado, deixando ele e voltando para Deus. Não tem negociação com o pecado. Você tem que abandonar o seu pecado e voltar para Jesus. Uma boa maneira de começar é reconhecendo que você é pecador, que você tem pecados. E ore para Deus o ajudar a confiá-lo na obra salvífica de Cristo na cruz. A verdadeira fé não é uma experiência, ela é uma mudança de vida. É uma nova orientação, um novo foco para viver.
A gente canta que eu venho como estou, né? Eu venho pecador, eu venho arrebentado, muitas vezes eu venho destruído, mas eu não saio como eu estou. Eu saio transformado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O argumento de Paulo é o seguinte: se você entende e recebe a mensagem da salvação, você sabe que nada é mais importante, mais valioso do que você e seu relacionamento com Ele. Então, isso é algo de urgência. Nós não sabemos quando Cristo voltará, quando vai ser a sua segunda vinda. Por que estamos demorando em pregar para os nossos queridos, para os nossos amigos, para aquele que nós visitamos que está doente, para quem está sofrendo? O não à aprovação pública, o não é uma vida fácil, estamos dispostos a sofrer porque Ele sofreu por nós? Eu pergunto, estamos dispostos a sofrer por Cristo? Paulo resume bem, né, o versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Ele tem a certeza dada pelo Espírito Santo de Deus, Criador, soberano, Rei do universo, que vai guardar o seu depósito até aquele dia. Como eu disse, aquele dia é o dia da vinda, da segunda vinda de Cristo, de uma vez que Ele virá para consumar, para acabar com a bagunça desse mundo, para pôr um ponto final e para julgar aqueles que estão em pecado. Ele virá para julgar esse mundo. Esse é aquele dia que Paulo fala: eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Depósito aqui, né, que Ele vai guardar o seu depósito. Aqui guardar é a imagem de uma pessoa que vai realizar uma grande viagem, uma longa viagem, e ele chega a um amigo e deixa suas coisas, para quando ele voltar, ele pega aquelas coisas. O guardar é esse sentido que o texto original nos dá. Tá? Deixa os seus pertences até a sua volta. E depósito algumas ideias aqui, mas aqui eu acho que os estudiosos não entraram num consenso, mas eu acho que e os estudiosos que eu tenho maior predileção, eles seguem esse caminho. Eles dizem que o depósito aqui é o Evangelho, é a pregação, é guardar o Evangelho, guardar a pregação até que Ele volte, até que Ele consume todas as coisas. Ou seja, a pregação ela será guardada até a posteridade, até Cristo voltar. Esse livro que eu estou citando muito, John Stott, é um livro chamado Tu, Porém. Tá? Fala sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: em última análise, Deus, mesmo quem preserva o Evangelho, Ele se responsabiliza por toda a sua conservação. Podemos ver a fé evangélica encontrando oposição em toda parte e a mensagem apostólica sendo ridicularizada. Talvez vejamos uma crescente apostasia crescer na igreja. Muitos de nossa geração abandonando a fé de seus pais. Mas não temos nada a temer. Deus nunca permitirá que a luz do Evangelho se apague. Ele mesmo é o seu melhor vigia. Ele saberá preservar a verdade que confiou à igreja. Isso nós sabemos porque sabemos em quem depositamos a nossa confiança e em quem continuamos a confiar. O que isso tem a ver com o nosso legado? Não há legado maior do que deixar uma pessoa diante de Jesus. Uma boa pergunta para nós é: pelo que você está disposto a se sacrificar? Pelo que você daria a sua vida? Talvez você dissesse: pelo meu filho. Esse é o nosso principal legado. Do que é que você não tem vergonha? Está sempre animado para compartilhar com os outros. Paulo nos exorta esse tipo de paixão pelo Evangelho. Ele nos exorta a ter esse tipo de paixão pelo Evangelho. Nos exorta a permanecer com o Senhor sem vacilar,
a ter essa mesma alegria de falar do Evangelho para as pessoas. Se nós entendemos o Evangelho e nos ancorarmos nele, essas verdades são mais preciosas do que qualquer outra coisa no mundo. E assim nós deixaremos um legado de humildade e de gratidão. Por quê? Porque nós vamos reconhecer que nós recebemos uma graça que nós não merecíamos. Nós seremos zelosos pelo evangelismo, pela vida missionária. Eu fiquei feliz hoje conversando com uma irmã aqui, e que talvez no segundo semestre ela esteja morando na Itália. Ela falou, pastor, não vejo a hora de me batizar, fazer minha profissão de fé para ir embora e pregar o Evangelho. Aí eu falei, minha irmã, a senhora pode continuar pregando o Evangelho, mesmo sem ser batizada e sem fazer a sua profissão de fé. Mas ela entendeu a relação de Deus e a igreja, e ela quer participar da igreja. Nós entenderemos esse legado de gratidão, esse legado de humildade. Nosso legado será a confiança da palavra para a definição da verdade. Escolheremos a Bíblia ao invés da opinião pública, ao invés da ciência, até mesmo dos nossos próprios sentimentos. Eu acho que não é assim, não. Isso acontece muito nos nossos grupos de estudo, né? A gente estuda um texto bíblico, aí alguém tem alguma coisa, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não tem essa abertura para o achismo. A palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela está ali. O autor tinha um propósito para aquilo. Então, nós não podemos ficar dando abertura para eu acho que é assim, eu acho que é assim. A palavra de Deus não permite isso. A palavra de Deus, ela é pronta, Deus nos deu ela pronta. Não dá abertura para a gente relativizarmos ela. Temos uma perspectiva eterna que verá até mesmo o sofrimento como uma maneira de honrar a Deus. Foi o que essa mãe fez aí nos últimos dias desse filho que se foi. Veremos a morte como uma transição e não como um fim. Então o medo talvez já não vai nos incomodar mais. Veremos o futuro residindo nas mãos do grande Deus. Ficaremos entusiasmados o quê? Normalmente nós ficamos entusiasmados, né? Eu vejo isso na vida dos irmãos. Há uma nova dieta. Comecei a fazer essa dieta, perdi 2 quilos. Comecei a fazer tal coisa, exercício. Olha o impacto que deu. Nossa, olha como eu já estou. Olha como eu estou bombado, pastor. É impossível que nós não estejamos entusiasmados com o Evangelho. Ou, se talvez você não esteja entusiasmado com o Evangelho, talvez tenha algum problema que precisa ser resolvido. Talvez você ainda não sofreu o impacto que o Evangelho causa nas nossas vidas. Talvez você não seja um verdadeiro seguidor de Cristo. E se esse for o caso, você precisa orar, pedindo para que Deus se revele a você, para que Deus transforme você, para que Deus ajude você na santificação, para que Deus faça a mudança que só Ele pode fazer. Então não vai ser por erudição, não vai ser por argumentação, por qualquer pregador que seja. Vai ser pelo Espírito Santo que essa mudança acontece, que Ele vai transformar o seu coração endurecido num coração de carne. E vai colocar o Espírito Santo para te trazer clareza na vida eterna. Queridos, a minha oração é para que sigamos o quê? Sendo conhecidos como pessoas que se recusam a dissolver o Evangelho. Que sejamos conhecidos por pessoas que estão incondicionalmente comprometidas com o Evangelho. Que este seja o legado que nós deixaremos como igreja e como indivíduos para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a manter esse legado piedoso.